Hello, tudo bem aí, gente? Muito boa tarde, muito bom dia, boa noite aí, depender do horário que você vai assistir essa live, né? Gravada ou aqui ao vivo conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardando uns minutinhos ali enquanto o Instagram vai divulgando essa live, né? Vai informando aí os seguidores, vai informando que tá no ar. Toda segunda-feira, meio-dia, a gente tá por aqui para trazer um pouquinho de conteúdo para vocês. Toda segunda-feira, meio-dia, a gente quer trazer muito esse novo olhar, né? Porque assim, a gente entende que no comportamento sistêmico, nós já percebemos que estamos repetindo muitos e muitos padrões. E qual que é o grande negócio agora, né? O quanto a gente pode, ao tomar consciência, ir começando a fazer diferente. E é sobre isso. Então, toda segunda-feira, meio-dia, a gente vai estar aqui junto com vocês pra gente realmente começar a fazer diferente, né? O que é o fazer diferente? Olha, se até ontem eu vinha fazendo no formato, por que não, né, tentar de uma nova maneira? E como é que a gente faz para saber se a gente está indo num novo direcionamento, se esse direcionamento está correto? Aí que estão as grandes diferenças para quem se especializa no comportamento sistêmico, para quem vai percorrendo a jornada da linha da vida. Aliás, gente, jornada da linha da vida. Quintas-feiras, quinzenalmente, vocês já sabem, existe um grupo VIP, né? Só para os alunos ali, poucas pessoas. Por quê? Porque é um olhar aí bem dedicado para a sua história, para as suas questões, tá? A jornada da linha da vida, a gente vai olhando lá desde quando você nasce, quando você é programado para vir a esse mundo, tudo que você viveu ali nessa gestação, tudo que você passou com seus pais, tudo que foi ocorrendo do lado externo e interno, ou seja, todas as informações, mensagens, emoções que você já foi captando lá no intraútero, né? Oi, Débora, tudo bem, querida? Muito boa tarde. E aí vocês vão fazendo assim, ó, pra gente começar a falar mais sobre esse dia a dia, sobre essa linha de vida e os temas do mês de abril. Vocês já vão enviando essa live para mais gente, tem um aviãozinho lá embaixo, você já clica nele, compartilha aí com o maior número de pessoas possível. Vamos deixando cada vez mais pessoas cientes que nós podemos nos comportar de forma diferente para obter novos resultados, né? Já existe a velha máxima de que resultados iguais, comportamentos iguais. Opa, então se eu mudo o comportamento, o meu resultado vai ser diferente. É isso mesmo, tá? Então é tomando consciência sobre os comportamentos que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre como começar a ter leveza do fazer diferente. Porque lembra que eu sempre falo aqui uma coisa que é bem importante para vocês lembrarem, né? Que assim, ó, não é apenas fazer diferente, é fazer um diferente que é leve para você. Oi, Mayara, tudo bem? Então, esse leve para você é que a gente tem que trabalhar, tá? Então, o que eu quero dizer com esse leve? De que forma que você consegue hoje dizer um não para alguém, um sim para você mesma? De que forma hoje leve você consegue olhar mais para a sua saúde? De que forma hoje leve você consegue olhar mais bem posicionada para as suas relações de trabalho, de repente para o seu chefe, para os seus empregados, para os seus empregadores? Tudo bem, querida? Muito boa tarde, seja super bem-vinda. Pessoal que vai entrando ali, muito bem-vindo a todos. Lembrando, gente, que é um canal aberto aqui, vocês podem deixar perguntinhas ao longo da live aí, tá? E vamos sempre nos conectando por aqui. Então, vamos lá. Qual que é o tema de hoje? Porque eu tava falando assim, como é que eu vou fazer as coisas diferentes, né? De uma forma mais leve. Olha, para início de conversa, eu tenho que entender por que às vezes eu não consigo fazer algumas coisas que são muito importantes para mim. Por exemplo, talvez você tá com uma questão de saúde aí, mas dando uma embarrigada nela, deixando, né? Deixa um pouquinho mais pra lá, de repente some, né? Outra possibilidade, você tá num processo ali, em algum momento da tua carreira, de repente no teu trabalho, na tua empresa, precisando mudar alguma coisa, tá um pouco cansativo, tá um pouco exaustivo, tá um pouco, você não sabe nem pra onde que vai, se você tá, né, realmente performando da melhor forma que você gostaria. E aí você começa a falar, mas por que eu não consigo tomar tal decisão? Por que eu não consigo dizer um chega aqui? Por que eu não consigo me posicionar de forma a compreender, né, que isso aqui é um trabalho, mas que eu posso ter uma nova visão sobre isso tudo?
Por que a gente está, às vezes, dentro de relacionamentos, e mesmo que a gente entenda que não estão muito funcionais, de alguma forma tem alguma coisa que impede a gente de nos reposicionarmos, ou seja, trazermos, de repente, uma nova versão de nós mesmas para dentro do relacionamento, para que a partir dessa nova versão comecem coisas a serem diferentes, né? Então, assim, olhando todas as áreas da vida, de repente com seus pais, pode ser com seus filhos, pode ser em outras relações que talvez a gente nem tenha citado aqui, né? Na própria relação com o dinheiro, porque às vezes você vê que tá avançando e em determinado ponto parece que você volta. Você fala assim, não, peraí, tem uma coisa aqui que é muito confusa. Porque parece que toda vez que eu vou prosperar, toda vez que eu tenho coragem de avançar, toda vez que eu tô pronta, toda vez que eu me preparo, toda vez que eu falo, não, agora vai... E volta. O que acontece, será? Qual é a informação que tem aí atrás que traz essa impossibilidade da gente avançar? Se alguém aqui já tiver mais ou menos sacando aí algumas coisas, vai colocando. Porque veja, gente, é muito comum toda vez que eu vou conseguir dar um salto quântico, ou seja, fazer um processo de melhoria, de destrave, de desamarração, né? Que eu vou conseguir realmente ir para um outro nível. Em qualquer área da vida, tá, gente? Isso aqui não tem uma área específica, é para qualquer área mesmo. É muito comum que eu faça um negócio chamado, vocês vão agora lembrar na hora quando eu falar, autossabotagem. Gente, autossabotagem. Autossabotagem é uma ação que eu coloco para mim mesma. Tudo bem, pessoal? Vamos entrando. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. A autossabotagem, então, é uma ação que eu gero a mim mesma. Não é gerado por outra pessoa, e sim porque eu decido gerar. Calma lá, tá? Vocês já vão entender a linha aqui. Eu, por algum motivo, algum medo... Olá, tudo bem, Mirella? Tudo bem, Ellen? Como é que eu vou saber que eu estou colocando algo no meu próprio destino para que eu não avance, para que eu não evolua, para que eu não siga? Existem gatilhos emocionais, muitos traumas aí desenhados lá na estrutura do DNA, que a gente sempre fala, que começam a servir de bloqueio, de barreira, toda vez que você vai para um próximo nível, ou seja, para um próximo degrau. Se você vai conseguir liberar uma dor, se você vai conseguir liberar uma memória, se você vai conseguir permitir que um trauma já não tenha mais aquele impacto para você mesma, por vezes as lealdades são tão importantes e tão bem feitas, tão emaranhadas, que nem a gente fala aqui no sistêmico, que eu acabo colocando uma estratégia no meio do caminho. É uma estratégia que eu autodefini para me autobarrar. Então, a autossabotagem é quando eu escolho de forma inconsciente. Sim, gente, é inconsciente. Eu sempre faço essa dinâmica aqui com o pessoal, né? Durante os cursos, durante as palestras, eu mostro para eles, né, um elemento aqui que representaria a autossabotagem, e aí a gente faz a pergunta consciente: quem aqui se autossabota? Aí você vai ver que ninguém levanta a mão e fala, não, eu não, tal. Já quando a gente olha de forma oculta, todo mundo tem alguma coisa ali. Só que assim, de forma consciente, eu vou responder a todas as perguntas feitas a mim e falar, não, eu não prejudico minha própria saúde jamais, imagina. Não, eu não me prejudico lá no meu relacionamento. Não, eu não me prejudico lá no meu trabalho. Só que quando a gente vai ver no inconsciente, naquilo que a gente não está conseguindo observar com esses olhos, né, aqui prontos, sim, existem estratégias importantes de autossabotagem lá por trás. Essas autossabotagens a gente acaba escolhendo por serem aquele impeditivo realmente do avançar. Porque quando a gente vai olhar para a ancestralidade, a gente vai olhar para as histórias desses pais, da própria ancestralidade feminina por vezes, né? Tem tanta coisa do feminino, tem tanta coisa do masculino. Nós vamos nos colocando numa posição onde, se ninguém foi, eu também não vou. Se eles não conseguiram, eu também não consigo. Por quê? Porque é como se eu estivesse ligando uma chave, né? Que se torna, de alguma forma, até um pouco
perigosa no sentido de eu me sinto desprotegida, como se eu não fosse mais pertencer. E vocês sabem já, o nosso senso de pertencimento é aquele que responde mais profundamente a tudo que acontece na nossa vida. Então, se existe algo que eu posso fazer pelo meu sistema, a ponto de me sentir parte desse sistema, ou seja, pertencente ao sistema, eu faço. Eu tomo várias ações para ficar muito parecido com o que eles já fizeram, justamente pelo senso de pertencimento. Porque se a gente pegar e pudesse explorar exatamente o que seria esse pertencer, a gente pode voltar lá no primórdio dos primórdios mesmo, onde os grandes sensos de comunidade começaram. O que eu quero dizer é, primordialmente, o homem ele começou a fazer coleta, né, dos seus alimentos de uma forma um pouco individualizada. E a partir do momento que ele viu que quando ele se unia a um grupo, existia muito mais possibilidade de sucesso, tanto na caça quanto em conseguir levar para casa, né, trazer de volta para onde existiam os âmbitos familiares, ele percebeu que em unidade era um pouco mais difícil do garantir o todo. Agora, em grupo, ele tinha estratégias mais fortes e mais importantes de sobrevivência. Então, olha como é muito milenário esse pensamento. Lá, desde os primórdios mesmo, quando os homens começam a sair à caça, que eles se permitem estar em grupos, que o grupo começa a trazer a caça para uma determinada, como se fosse já uma sociedade, né? Então eles vão vendo que juntos eles têm esse potencial mais forte de sobreviver. E aí, por sobrevivência, nós vamos decidindo várias coisas para pertencer em grupos, certo? O que é importante? Que a gente comece a olhar com outros olhos, porque os grupos são formados para que haja uma sobrevivência mais facilitada àqueles que pertencem ali, certo? Maravilha. Mas, quando a gente está falando de sistema familiar, independente da sua história, independente do que você faça, independente exatamente até do como você faça, não existem ex-pais, ex-filhos, ex-tios ou avós, tá? Porque num sistema familiar todos pertencem, não existe exclusão. Por mais que talvez algumas histórias até sejam conhecidas por vocês no sentido assim, mas nós tivemos um tio que, porque ele tinha comportamento X, comportamento Y, e acabou sendo excluído, ninguém mais falava dele. Concordo. Mas eu sei também de uma outra tia minha lá, que fazia tal coisa e ela também não é mais falada, ninguém nem pode falar sobre ela. Eu sei. Quando minha mãe engravidou lá do primeiro filho, acabou tendo um aborto, ela não perdeu precocemente, de repente até nasceu, mas faleceu muito cedo, e aqui em casa a gente é proibido de falar dele. Então veja, independente da história, independente do que aconteceu, nenhum destes deixam de pertencer. Sim, existem histórias, sim, existem questões, sim, existem até dores, né, traumas, na vivência, no compartilhamento com cada um sabe a dor que carrega, por questão aí, né, de um ancestral, por questão de um filho, por questão de algo ou alguém que se sentiu muito próximo, mas ninguém para de pertencer, aí que tá a diferença. Sim, em potencial, nós conhecemos que a sociedade pôde ir muito mais longe quando ela se uniu e a estratégia de sobreviver se fortaleceu, isso é um fato. Mas aqui já não é mais sobre isso. As nossas ligações emocionais com o sobreviver mediante o que os outros faziam ainda está lá no nosso cérebro reptiliano, lá nas profundezas, mesmo lá no aquele mais inconsciente, que é aquele que acaba agindo por vezes antes até mesmo de eu conseguir raciocinar ou analisar melhor uma questão, uma decisão. Né? Então existe todo um sistema lá me permitindo reacionar sobre uma determinada situação, um determinado tipo de comportamento. E muitas vezes eu estou linkada a exatamente esse lugar por me sentir
devedora a eles, porque eles fizeram tantas e tantas e tantas coisas para sobreviver. Eles fizeram e decidiram tantas coisas, inclusive coisas dificílimas, para garantir que eu estivesse aqui. Então, quando eu venho, né, ao mundo, eu não sinto uma permissão de fazer diferente do que eles estavam fazendo. E é nesse lugar que eu quero que vocês comecem a se compreender agora. Porque vejam, todas aquelas épocas passadas existiam naquelas épocas justamente porque a situação econômica, social, do governo, do país, das mentalidades era uma. Então, para aquela mulher daquela época, foi necessário tomar a atitude naquele formato. Para aquele homem lá no período de guerra, foi necessário tomar aquela decisão para aquele evento, naquele dia, daquela forma. Dentre os recursos que ele tinha, emocionais, mentais, sociais, financeiros, inclusive, tá? Então, muitas dessas decisões foram chegando até a nós e nós fomos percebendo que, opa, se eles decidiram isso, porque foi importante. Se foi importante, deixa eu deixar isso aqui continuar sendo meu guia, meu norte, né, meu horizonte, porque daí eu tenho certeza que eu vou conseguir sobreviver. Mas o convite aqui agora é a gente começar a olhar que nós vivemos numa época completamente diferente. Nós já fomos expostas a muitas outras oportunidades, outras permissões, inclusive. E nós vamos recebendo a cada geração que passa, de cada uma das mulheres, de cada um dos homens que veio antes, a permissão da gente fazer de uma forma sempre mais leve, sempre mais equilibrada. Por mais que hoje talvez você esteja num momento de conflito, fala assim, não, mas peraí, não sei se está sendo mais equilibrado ou mais leve, parece sempre pesado para mim. Eu compreendo. Mas é isso que eu quero que você entenda. Que eles já fizeram o extremo necessário para que você agora tivesse a possibilidade de pegar a tua mochila, tirar ela das costas e começar a eliminar cada uma dessas coisas. Porque tudo que você está decidindo hoje aí, que te sabota, né, que te para, que te impede, são essas lealdades, são esses pesos, são todas essas questões que você resolveu trazer até aqui, 2026, por algum grande motivo, que se você for se perguntar para você mesmo, você nem sabe qual é. Por quê? Porque são mensagens que estão lá no nosso reptiliano, lá nas profundezas mesmo, lá no nosso inconsciente, tá? Então, toda vez que eu olho para estratégias de sociedade, por vezes eu tenho escolhido algumas coisas ainda, entretanto, agora eu tenho total condição mental, física, emocional, espiritual de escolher fazer diferente. Aí que entra o teu lugar de conhecimento, o teu lugar de estudo, o teu lugar de expansão. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu me expando, mais eu aumento o que é meu valor interno. Quando o meu valor interno está aumentado, eu sei dentro de mim que eu sempre pertencerei. Independente de se eu me tornar a primeira milionária da família, independente de se eu for a primeira mulher feliz dentro do relacionamento, independente de se meu casamento pela primeira vez em todas as gerações durar mais do que 40, 50 anos. Feliz, né, gente? Não é se arrastando. Então, assim, ó, não tem problema você ser, de repente, a primeira que vai despontar e fazer coisas diferente do que todas fizeram, tá? Não vai ser, não tem problema. Mas o que vocês têm que entender é que muitas das vezes que a gente fica, né, sem se permitir se expandir, sem se permitir conhecer mais, sem nos permitirmos abrirmos, expandirmos mais o nosso interior, é porque eu tenho esse senso de pertencimento, de lealdade tão intrínseco a mim, que eu não tô conseguindo achar o caminho de liberar. Mas toda vez... Oi, Ângela, tudo bem, querida? Nossa, quanto tempo que você não aparece, meu bem. Ó, pode vir que os grupos de terça-feira estão lá, viu? Graci, tudo bem, querida, também. E, gente, se vocês forem tendo conversa, dúvidas, vocês vão colocando aqui que a gente vai respondendo vocês, tá? Tá tudo maravilhoso aqui. Então, assim, ó, toda vez que eu tiro a minha possibilidade de avançar, de ser a primeira que você é milionária, de ser a primeira que você é bilionária, talvez, né? Não é nem milionária, só é bilionária. Se eu vou ser a primeira que você é bem sucedida na carreira,
e tendo filhos, e sabe? Porque assim, às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa ou outra, ou não. Aqui a gente está dizendo que nós podemos ter o todo, o conjunto, porque nós estamos numa era, gente, maravilhosa para nós percebermos que a gente pode estar, sim, ligadas ao conjunto das coisas, ao todo. Não precisa mais ser por uma trilha apenas, nós podemos trilhar todos os caminhos juntos, né? Então, oi pessoal que tá entrando, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Um beijo pra vocês. Ai, que saudade de vocês, gente. Tem gente que eu às vezes não vejo faz tempo, ainda bem que vocês aparecem de vez em quando. Então, o que eu quero dizer aqui? Toda vez que você estiver aí no teu dia a dia, que você sentir que você tá se auto-sabotando, ou seja, tem algo que tá iminente para se tornar muito bom, tem algo que está eminente para ser transformador na tua vida. Inclusive, você de repente se inscrever num curso, você de repente aceitar uma promoção, você poder declinar de uma vaga que não é legal, você poder assumir uma nova posição dentro do relacionamento com os filhos, com o marido, com os pais. Poder sim abrir as portas para que o dinheiro chegue das mais diversas fontes possíveis, porque a maioria das pessoas tem algum conflito com o dinheiro, nem sabe que tem muitas portas que estão fechadas para o fluxo de dinheiro, porque só aprendeu que o dinheiro chega por uma via, por esse formato. Se não for nessa via, nesse formato, eles não conseguem receber, né? Oi, Fabi, tudo bem, querida? Então, assim, o que acontece? Eu quero que vocês comecem a compreender que nós estamos vivendo numa era onde, oiê, tudo bem? Tudo é possível, no sentido de, se eu me permitir, se eu me colocar num lugar de adulta, onde eu vou encarar a vida, vou pagar o preço de ser adulto, tá, gente? Vou poder olhar com bons olhos tudo o que aconteceu antes. Vou parar de cobrar dos meus pais, ou quem quer que seja, que as coisas tivessem sido diferentes. Eu realmente for lá, vestir minha camiseta de adulto, eu acolho minha criança, eu começo a ter, sim, a condição de fazer diferente. E aí, eu não me auto-saboto mais. Oi, Ruiz, Márcia, tudo bem, meu bem? Então, assim, ó, toda vez que eu escolho me auto-sabotar, eu estou dizendo que é tão importante manter o que eles fizeram lá no passado, que hoje eu não me atrevo a escolher fazer diferente. Mas eu quero dizer pra vocês, cada uma de vocês, que sim, faz total sentido vocês começarem a liberar tudo isso, tá? Porque tudo isso que vocês estão carregando não é de vocês. Oi, meu bem, tudo bem? Tudo que vocês estão carregando não é de vocês. Se não é seu, você tem o total direito de liberar. E você pode escolher liberar. E mesmo que tenham coisas que você tem feito aí, que hoje estão atrelando, estão se enlaçando às suas próprias histórias, você também pode liberar, tá? Porque ninguém veio aqui para carregar pesos que impedem vocês de avançarem. A gente faz uma meditação de travessia, que é muito importante, que a gente começa a olhar para quanto é leve eu andar apenas com o meu peso. Quando eu tô com o peso das outras pessoas, das outras histórias, das outras narrativas, eu não consigo olhar. Eu não consigo avançar. E aí, nessa mesma meditação, a gente se vê parado num lugar porque a gente não consegue seguir, não tem espaço. Só passa com o teu peso. Você não consegue trilhar um caminho leve, livre, se você não liberar o que tem por aí. Então, quando você está observando que você está se auto-sabotando, é um convite importantíssimo, sim, para você olhar para você mesmo e falar assim, mas o que está acontecendo? Será que é falta do meu esforço? Será que não tenho mais força para fazer? Será que eu não tenho foco? Não é isso, gente. Não é isso. Agora é a hora de a gente começar a olhar para tudo como um sintoma mesmo. Lembra que eu sempre falo para vocês? Não se perguntem por que isso aconteceu, mas sim para que isso acontece. Então, se eu estava pronta para fazer um projeto, pronta para fazer um lançamento, pronta para me liberar para a vida, pronta para assumir um relacionamento, um compromisso diferente, pronta para ter filho, se alguma hora eu coloquei algum empecilho para mim mesma, eu só tenho que começar a entender qual é esse sintoma, quem é que precisa ser visto, qual exclusão tem no meu sistema, que hoje impede a gente de avançar a ponto de eu fazer realmente diferente do que eles fizeram. E esse fazer diferente, gente,
é poder avançar. E esse avance é conquistar aquilo que você sempre desejou. De repente você tem até o teu calendário de metas, você tem até teus projetos, teus planos, você é dessa parte, né, de eu vou fazer, talvez você seja da realização. Mas, em determinado momento, você pode chegar e falar assim, poxa, mas por que na hora H o negócio não acontece? Qual é a estratégia que eu tô colocando na minha vida, né, por autoimposição, para que eu não avance, para que eu não siga? Onde é que estão as piores dores aí que eu não tô conseguindo enxergar? Então pensa aí comigo que a autossabotagem não começou com você também. Ela é apenas um eco. É um eco de todas as histórias que vieram antes de você. E se são histórias antes de você, vocês podem falar uma frase para vocês mesmas sempre, gente. Repitam isso para vocês. Né? Pensando lá na ancestralidade de vocês, se conectem a tudo isso, digam assim, ó, eu não preciso terminar o que vocês começaram. Se concentra, né? Se silencia por um minuto, olha para você mesmo, se concentra lá na ancestralidade e digam, eu não preciso terminar o que vocês começaram. Falem isso para vocês mesmas. Sintam a leveza que é você se liberar de não ter a obrigação de terminar algo que nem foi você que começou. Se alguma ancestral tua não pôde evoluir, se algum ancestral teu não pôde ter sucesso nos negócios, se por acaso houveram histórias de fracasso, de escassez, de falências, né? De não permissões, vocês não precisam dar continuidade a essas histórias. Liberem esses ecos não precisam mais reverberar. Olha que bonito isso dentro de vocês. Vocês são livres. Quanto mais você trouxer essa palavra para o teu dia a dia, quanto mais você se permitir ser livre, mais você vai compreender que as pessoas tomam decisões em cima daquilo que existe de possibilidade para a sua época. E que, se a gente voltar e pudesse falar com esse mesmo ancestral naquele mesmo dia, ele falaria alguma coisa tipo, eu teria feito de uma outra forma, e é isso. Então, veja só, às vezes você está atrelado numa dor, num pensamento, num comportamento de alguém que no dia fez do jeito que fez porque era a única condição possível existente, mas que se houvesse mais tempo, que se houvesse outra oportunidade, possivelmente teria feito alguma outra escolha. Então não se prendam mais, gente. A vida é sobre liberdade, a vida é sobre ser livre, a vida é sobre se compreender na profundidade de que quanto mais longe você for, quanto mais você conseguir avançar, mais todo o sistema vem, mais eles se beneficiam com o seu avançar. Tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que é assim, ó, todos eles vieram antes e foi tudo contadinho para que você estivesse aqui hoje, você, a tua versão. De uma forma mais leve, mais livre. Nós temos muito mais direitos hoje do que haviam há alguns anos atrás. Nós temos muito mais liberdades do que havia há alguns anos atrás. Então nós já estamos numa época que nós podemos sim, com base em todo o nosso conhecimento, em todos os nossos recursos internos, inclusive na internet, gente. Porque talvez até a chegada dos conhecimentos demorasse muito para se apresentar a cada uma dos nossos ancestrais, justamente porque para chegar ao conhecimento, para chegar à informação, demorava quanto? Às vezes anos. E quando chegava, às vezes era de uma forma rebuscada, uma primeira parte, então não chegava às vezes na integralidade. Só que hoje, gente, a gente tem um benefício incrível, que é a conexão muito mais direta, muito mais rápida. Nós nos conectamos através da internet, nós nos conectamos através de tudo que há, né, de especial aí, para que a gente possa, sim, nos conectar a todas as possibilidades e entender que agora os recursos estão muito mais disponíveis.
Talvez a sua avó, sua bisavó, não teve a oportunidade de sentar num grupo de mulheres e colocar para fora algum sentimento que estava a preocupando, tomar uma decisão mais embasada em comportamentos gerais do que às vezes no medo do que ela sentia. Mas você pode. Hoje você pode conversar sobre tudo o que você sente aí. Hoje você pode buscar acompanhamentos, hoje você está em egrégoras, hoje você tem todas essas possibilidades inúmeras de estar cada vez mais conectado à sua verdade interior. E aí, a gente vai falando num lugar tão legal que é assim, ó, vamos parar de colocar coisas embaixo dos tapetes. Se você já descobriu que você está se auto-sabotando, que às vezes essas estratégias de auto-sabotagem chegaram sim na tua vida aí, vamos parar de erguer o tapetinho e colocar lá embaixo? Como se fosse, é pra ser assim mesmo, não deu certo porque não era pra dar. Será mesmo, gente? Será que não existe uma oportunidade, um espaço aí da gente fazer um pouquinho diferente? E nesse um pouquinho diferente a gente já reordenar muita coisa na nossa vida? Porque quando eu escolho não me sabotar mais, eu já tô dizendo ao meu próprio destino, as minhas próprias questões internas, né? Que muitas das coisas que eu fiz até hoje, eu agora escolho não mais repetir. E se eu escolho não mais repetir, quantas outras cadeias, como se fosse um grande dominó, já não vão se reajustando no prumo? Sim, claro. Sabe por quê? Porque quando eu coloco ordem, quando eu trago ordenamento para qualquer etapa, para qualquer lugar, eu, em contrapartida, vou conseguir ajustar muitas configurações. Quando eu olho para um grande tema central, muitas linhas da vida se rearranjam. Então, quando a gente está lá e a gente olha para algum momento lá da maternidade, algum momento da amamentação, algum momento da gestação, quando a gente olha para uma criança ferida, a gente olha de repente para um irmãozinho que se foi precocemente, às vezes um aborto, né? Quando nós olhamos para qualquer uma das histórias especificamente, muitas outras se realinham. Porque a partir do momento que eu escolho organizar aquilo, as coisas se readequam para a fluidez. Porque é como se nós fôssemos um grande rio mesmo. E esse rio, ele tem uma correnteza, ele tem um leito, ele tem suas vertentes, né? Mas se eu vou tirando os obstáculos, o que acontece? A fluidez é maior. O volume de vida, de coisa boa, de oportunidade, de dinheiro, né? De abundância, vem de forma mais integral. Se eu escolho permanecer com aqueles bloqueios, com aqueles traumas, tudo isso, é como se eu colocasse nesse grande rio toras. Se eu permitisse que árvores estejam no meio do caminho, que eu permito que existam muito mais pedras, né? E tudo isso vai, de alguma forma, obstruindo ali, ó, o fluxo. Então ele vai trazendo dificuldades. A correnteza tem que achar um novo caminho, não dá para ser pelo leito, ele tem que fazer um contorno lá pela direita, ele tem que fazer um contorno lá pela esquerda. A vida, ela é tão perfeita que ela vai achando um meio de fluir apesar de todos os conflitos. Mas, o que é importante? Que a gente possa fazer um pouquinho diferente, tá? Gente, então era isso que a gente tinha para falar hoje. Nós voltamos, né, no próximo evento, na segunda-feira que vem. A gente vai falar mais sobre as raízes dessa autossabotagem. Estejam conosco aí toda segunda-feira, meio-dia. Um super beijo no coração de vocês e dúvidas é só mandar lá no direct. Um beijo, até a próxima.